E dentro dos pinos não metálicos e não estéticos, temos os pinos de fibra de carbono. Então, esses pinos de fibra de carbono eles têm a mesma configuração do pino de fibra de vidro, com a diferença que eles são escuros, tá? São semelhantes a grafite de lapiseira. Quando foram lançados no mercado, eles vieram com uma tecnologia nova para substituir o pino de fibra de vidro com muitas vantagens. Mas isso, na prática, não ocorreu. Tanto que todos os trabalhos publicados comparando esses tipos de pinos de fibra de vidro e carbono chegaram à conclusão que os dois são estatisticamente iguais. Não há diferença significativa entre se usar um pino ou outro. E o grande inconveniente desses pinos de fibra de carbono é realmente ele não ser estético. Tá? Eu usei alguns no consultório, principalmente incisivos. Quando você cortava o pino, ficava aquele olhinho que a gente vê no pino de fibra de vidro, transparente, o opaco, e ficava um olhinho preto olhando para nós o tempo todo ali. Tá? Mas também tem suas vantagens, tem seus usos, embora eu no consultório só use de fibra de vidro pela questão estética e também porque não há diferença estatisticamente significante. Então está aí um esquema da classificação dos pinos pré-fabricados, né, de acordo com a sua forma atômica, com a sua configuração superficial e de acordo com o material que ele é confeccionado. É essa classificação que eu passei para vocês. Então agora vamos falar mais dos pinos de fibra de vidro, né, dos pinos que são pré-fabricados, que a gente consegue bons resultados usando ele no consultório. Vantagens dele. Primeiro, a grande vantagem do pino de fibra de vidro é você conseguir resolver no consultório. Você não depende do trabalho do laboratório. Então você consegue reduzir o número de consultas. Então é um trabalho que fica um pouco mais demorado, né? Ao invés de você modelar o núcleo acrílico, por exemplo, em 40 minutos, você leva 1h30 para preparar e instalar um pino de fibra de vidro. Mas você resolveu o problema nessa sessão. Tá? Muitas vezes o paciente aparece com um dente fraturado ou com uma prótese quebrada e você tem que fazer um pino de retenção, você consegue resolver o problema no dia para o paciente. Tá? Você faz o preparo, coloca o pino de fibra e usa às vezes a mesma coroa ou faz uma restauração para o paciente, resolveu o problema. Então se ficar mais tempo na cadeira, você diminui o número de sessões clínicas. Essa questão de evitar o laboratório, de eliminar a parte do laboratório, também traz ganho no sentido de um ponto a menos para ter erro. Então quando eu mando fazer um núcleo metálico fundido, ou pela técnica direta com padrão de acrílico, ou pela técnica indireta fazendo a moldagem do lugar para o laboratório, eu tenho um passo aí que pode dar erro, que é na confecção do núcleo metálico. O núcleo de pino, o pino de fibra de vidro, o pino direto, eu faço direto, eu faço o preparo e já faço a cimentação. Então eu consigo adaptar melhor o pino, eu estou vendo o que eu estou fazendo, eu faço essa adaptação por justaposição, uso o cimento e instalo. Resolvi o problema. O preparo pode ser mais conservador, ou seja, ele não precisa ser expulsivo como o preparo do núcleo metálico fundido. Então eu posso desgastar menos estrutura. Tirei menos estrutura, não preciso eliminar retenções, porque se eu faço o preparo, fica alguma retenção, mas o pino se encaixa, essa retenção vai ser preenchida com resina composta ou com cimento resinoso. Então eu não preciso eliminar, como no caso do núcleo fundido em metal, para que o núcleo se adapte dentro do conduto. E sendo mais conservador, desgastando menos estrutura, é óbvio que eu vou ter menor risco de fratura da raiz. Então eu preservo estrutura, diminuo o risco de fratura da raiz. Como nem tudo são flores na odontologia, é óbvio que os pinos pré-fabricados também têm algumas desvantagens. Né? Uma das desvantagens é justamente não ter a retenção friccional devido ao preparo do conduto para receber o pino de fibra, como no pino metálico fundido. Né? Então, como eu não tenho essa retenção, eu tenho que confiar mais na adesividade. Então, eu tenho que ter uma forma efetiva de fazer a adesão, de usar o meu adesivo, ter um adesivo de boa qualidade, e para que ele tenha a retenção necessária. Né? Então, como a gente tem essa adaptação menor, há essa dificuldade
de manter ele dentro do canal. A menor retenção mecânica é justamente pela falta dessa retenção friccional, e tudo isso leva ao maior risco de deslocamento. Tá? Outro grande problema do pino de fibra de vidro, fazer a remoção dele de dentro do conduto. Depois que você cimentou o pino lá, quando precisa tirar, não é fácil. Tá? Muitas vezes nós temos que ir destruindo o dente com a broca, toda vez que a gente entra dentro de um conduto com broca, seja em alta ou baixa rotação, nós corremos um risco muito grande de perfuração. Tá? Porque a gente trabalha no submundo, né? Como falam os endodontistas, no submundo da odontologia, porque você não consegue enxergar onde você está trabalhando. Então, mesmo com a radiografia, às vezes a imagem engana a gente. Né? Quando tem alguma curvatura de vestibular para lingual, na radiografia ele aparece retinho. Né? Quando você entra com a broca, você corre o risco de fazer uma perfuração. Então fiz o meu preparo, né? Vamos ver qual o pino que eu vou usar. Os pinos metálicos, vamos falar um pouquinho deles, né? Eles têm o alto módulo de elasticidade, ou seja, eles não quebram, né? Eles deformam, mas não quebram. Os sistemas rosqueáveis, eles aumentam a retenção porque eles penetram na dentina com essa rosca, porém tem a vantagem de melhorar a retenção, porém tem a desvantagem de aumentar o risco à fratura. Tá? Porque às vezes na hora de você fazer o torque, no pininho você acaba quebrando a raiz do paciente. Sempre o risco do pino rosqueável de fazer fratura é muito maior do que o pino de fibra de vidro onde ele é colado, onde ele é cimentado. Tá? E além de fazer o pino de fibra, ele também requer um núcleo do preenchimento. Então a parte coronária do preparo tem que ser feito com algum material que tenha retenção mecânica no pino de metal. Não temos nenhum material que se una ao metal. Então você vai fazer um núcleo de retenção ou com amálgama ou com ionômero ou com resina, tem que ter retenção mecânica. Tá? Não existe adesão entre o pino e a resina composta. Não existe adesão entre o pino e a parede de dentina. Então nós temos que ter retenção meramente mecânica. Então aqui a gente vê alguns pinos, essas caixinhas de pino metálica é minha, lá tem no consultório, são pinos de titânio. Então as vantagens do pino metálico, eles vêm em vários tamanhos e vários diâmetros. Tá? Então você vê, ele tem 4, 5 tamanhos de pino, cada um com seu comprimento. Tem aquela chavinha que a gente usa para fazer a rosca. Então ele é excelente para quebrar dentes, tá? Quando você quer quebrar um dente, usa esses pinos que vocês querem. Então vocês posicionam esse pino dentro do conduto, como se fizeram o preparo. Com aquela chave você faz a rosca. Essa rosca, essa configuração superficial do pino, que é rosqueável, ela penetra na dentina e faz a retenção. Então como que isso funciona? Você faz o preparo, faz primeiro um teste com o pino, tira, manipula o cimento, coloca lá dentro. Normalmente a gente usava fosfato de zinco para isso, joga o cimento dentro do conduto e aí rosqueia o pino com essa chavinha. Tá? Isso aí não tem assim um torque, você tem que confiar na sua mão. Então o que era muito comum era você rosquear, aí quando você vou apertar um pouquinho mais, quebrava o dente, perdia a raiz. E essa radiografia que vocês veem aqui é uma paciente que apareceu alguns anos atrás no consultório. A gente vê, pela radiografia eu vi que era o núcleo metálico, perguntei para ela há quanto tempo estava isso no dente. Ela disse que não lembrava, mas seguramente mais de 15 anos. Nunca caiu, nunca incomodou, não tinha queixa nenhuma. Só trocamos por um núcleo metálico por causa do comprimento. Essa paciente foi feita a troca das coroas, acho que era só esse incisivo lateral dela, que ainda não tinha uma coroa em cerâmica. Foi feita a reabilitação total e eu achei por bem trocar esse pino. Mas o objetivo dessa radiografia é você observar que funciona. Tá? Então, não tem mais o que fazer, não tem alternativa. O pino metálico rosqueado ainda pode ser uma boa alternativa. Não é para recomendar, mas funciona. Como é o caso dessa paciente, vejam, é um núcleo curto, que não tinha nem os 2/3 de raiz. É um núcleo de um diâmetro até grande em relação à raiz, ou seja, o dentista que colocou esse pino correu um risco muito grande de fraturar, porém deu certo e durado há mais de 15 anos na paciente. Então é sinal que eles têm sucesso também.
Com relação aos pinos cerâmicos, então uma das desvantagens é o quê? Que tem que mandar para o laboratório. Então já deixou de ser um pino pré-fabricado, ele já virou um pino de forma indireta. Começou-se a fazer pinos de cerâmica por causa da questão estética. Então quando começou a fazer coroas metal free cada vez mais finas, facetas, laminados, quando deixava o substrato com o núcleo metálico, havia uma dificuldade muito grande de esconder o núcleo. Então começou a se fazer núcleo cerâmico para que não ocorresse esse contraste dessas facetas finas e você vê a sombra do núcleo metálico veio em cerâmico. Aí começou a vários tipos de cerâmica, são núcleos opacos, porém devido à dificuldade de confecção, devido ao custo e principalmente devido à diferença do modo de elasticidade da cerâmica para a raiz onde ocorriam fraturas, caiu em desuso. Por isso, vamos pegar muito pouco caso que tenham núcleos cerâmicos. Tá? É muito mais prático usar um pino de fibra de vidro e ele traz praticamente o mesmo resultado dos pinos cerâmicos. E os pinos de fibra, que são os mais usados hoje em dia, pinos de fibra de vidro, são pinos de resina crescido com fibras de vidro para melhorar sua resistência. A gente sabe que a resina composta é um material de eleição para restaurar dente, porque o seu módulo de elasticidade é muito similar à dentina, praticamente igual à dentina. Então isso faz com que dentina e resina tornem-se um corpo único. A hora que eles recebem carga, eles consigam distribuir as tensões de maneira a não sobrecarregar a raiz do dente. Tá? E esse tipo de pino de fibra diminui o número de fraturas de raiz, justamente por causa dessa compatibilidade material, por essa distribuição de tensão e também ao preparo mais conservador. Tá? Então as diferenças dos pinos de carbono para o fibra de vidro, os de carbono de coloração escura, os dois são radiolúcidos, o que impede a identificação do raio-x. Isso no começo, quando vocês veem essa radiografia ali, quando você vê o conduto com um pino, ele parece que não tem nada no conduto. Resolveu-se isso aí de uma maneira simples, é só colocar um fiozinho de metal bem fininho dentro do conduto, dentro do pino, e na hora que você radiografa, aparece aquela marcação na radiografia. Vantagens dos pinos: preparo e cimentação de injeção única, a gente já falou isso no começo da aula. Então a grande vantagem é eu resolver o meu problema sem depender de outro profissional. Gente, isso aí faz uma diferença muito grande em relação a tempo, para você resolver o problema do paciente. Ao invés dele vir a primeira vez para você modelar o núcleo e na segunda para instalar, você resolve na mesma sessão. Tá? Isso diminui tempo de tratamento, consequentemente diminui custos. Fibras de vidro, fibras de quartzo, fibras de carbono, estatisticamente são iguais. Então, por isso que os mais populares são os pinos de fibra de vidro, principalmente por ser mais translúcidos. Existem os pinos de fibra de vidro que são opacos. Veja essa imagem muito feliz ali do professor Leonardo Muniz, onde ele mostra a passagem da luz, a transmitância da luz através do pino. Quanto mais translúcido, maior a propagação da luz do pino e vai ativar a parte fotossensível do cimento, lá vai estimular os fotoiniciadores a desenvolver a cadeia polimérica com maior grau de conversão. E outra vantagem desses pinos de fibra é que o preparo é mais conservador, porque a gente está fazendo um preparo expulsivo, onde o núcleo metálico, o núcleo cerâmico se encaixa. Tá? E a desvantagem é a questão da retenção friccional, da retenção micromecânica, que daí no pino de fibra, no pino metálico ou no pino cerâmico são maiores do que no pino de fibra de vidro.